Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você encontra informações a respeito da investigação policial, do trabalho do Ministério Público, do trabalho do Poder Judiciário, do trabalho fundamental numa investigação que é a perícia criminal. A gente conta aqui detalhes da ação dos peritos, como um perito consegue mostrar aquele que atirou, aquele que esfaqueou, aquele que matou, aquele que deixou a impressão digital. Eu sou o Renato Lombardi. E eu sou o Percival de Souza, que junto com o Lombardi fazemos uma verdadeira reconstituição de casos de grande repercussão. Hoje você vai saber detalhes interessantíssimos de uma investigação e de um relacionamento entre um casal, relacionamento este que começou maravilhosamente bem e terminou de uma maneira trágica. A diferença de idade entre um e outro era de 31 anos. Nós vamos falar hoje de Antônio Marcos Pimenta Neves, jornalista, já tinha tido cargos importantes nos Estados Unidos, tinha 63 anos. E vamos falar da namorada dele, Sandra Gomide, também jornalista, de 32 anos. Pimenta matou Sandra por ciúme, Percival. Exatamente, uma faixa etária significativa separava os dois, que se encontraram na redação do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, onde nós trabalhamos, Renato. Não só trabalhamos, como conhecemos o Pimenta Neves como diretor de redação. Então ele veio dos Estados Unidos, como você lembrou, chegou a ser representante do Banco Mundial para assuntos na América do Sul e acabou tendo como destino o Estadão, onde era o diretor de redação, a mais alta autoridade interna na redação do jornal. Olha, o Pimenta Neves matou a Sandra com tiros nas costas e na cabeça, num Aras, na cidade de Ibiúna, que fica próximo a São Paulo. E essa história realmente é a história da qual eu participei diretamente. Eu era repórter especial do jornal Estado de São Paulo. E num domingo à tarde, eu estava na minha casa, logo depois do almoço, quando o chefe de reportagem, Cláudio Augusto, me ligou e falou: olha, o Pimenta matou a Sandra, você precisa vir para cá para dar uma mão aqui, urgente. E aí eu fui para o jornal, ficar no bairro do Limão, entrei numa sala onde já estavam um dos filhos do dono do jornal e entrei na sala, era coisa de 2:30 da tarde e saí de lá às 11 horas da noite. Pimenta Neves conheceu a Sandra num outro jornal de economia aqui em São Paulo. Eles se apaixonaram. Ela é uma moça de família modesta, né? O pai era funileiro. E o Pimenta levou a Sandra para conhecer o mundo. O Pimenta deu para a Sandra, abriu portas que ela realmente não conhecia. Jovem formado em jornalismo, ele a levou para conhecer o mundo, ensinou a andar a cavalo. Só que aí ele esqueceu de um detalhe, Percival, super importante, que era, apesar dos dois serem jornalistas, mas ele tinha um temperamento forte. Exatamente, e essa paixão, esse amor profundo que você lembrou, levou o Pimenta a designar a Sandra como editora de economia do jornal, editora de economia do Estadão. Isso profissionalmente seria discutível, mas pelas relações de amor do diretor de redação com a Sandra, isso foi possível. Mas aí a relação pessoal começou a se desgastar lentamente, até chegando ao ápice do Pimenta afastar a Sandra Gomide dessas funções e passar então a ter uma relação hostil, porque não restou alternativa para a Sandra a não ser partir para o rompimento. E o Pimenta não se conformava com isso. Tanto que, Renato, 3 dias antes do crime lá no Aras, em Ibiúna, ele invadiu o apartamento dela, no bairro do Paraíso, deu tapas na cara dela e a ameaçou de morte. Mais uma vez, nós já tratamos desse assunto aqui. Sandra, a partir desse momento, deveria estar sob proteção. Isso não aconteceu
até que aconteceu o pior, o assassinato lá em Biúna. Tem uns detalhes interessantes que eu vou contar aqui, que ninguém soube disso. A Sandra Gomide, ela foi uma vez encaminhada pelo próprio Pimenta Neves para viajar para um país da América do Sul para acompanhar uma transação que existia lá, e era um seminário onde ela ia acompanhar esse seminário. Neste seminário, ela conheceu um outro jornalista, diretor de um jornal de um país da América do Sul. Quando ela voltou, ela começou a trocar e-mails com ele. E aí chegou num ponto em que ela falou, a situação do Pimenta com ela já estava desgastada, ela falou, olha, é melhor a gente acabar, porque ela tentou acabar com a relação numa boa. E o que ele fez? Ele fez uma coisa muito grave. Primeiro, ele mandou um técnico entrar no computador dela para olhar os e-mails. E aí ele olhou os e-mails trocados. Ela trocava um e-mail de uma maneira até carinhosa, mostrando que existia ali um começo de um namoro. E o que ele fez, eu lembro como se fosse hoje, ele reuniu no auditório do jornal os editores, os subeditores, os repórteres especiais do Estadão. Nós estávamos todos lá quando ele falou o seguinte, olha, eu descobri que ela tem um outro relacionamento, ela foi demitida, eu a demiti, ele demitiu um amigo dela, que também trabalhava lá e depois foi readmitido, eu demiti também o fulano, nunca mais vai trabalhar aqui. Ele reuniu as pessoas para contar uma coisa que era um detalhe pessoal dele. Isso me deixou impressionado. É uma cena incrível essa, reunir todo mundo no auditório e contar coisas que ninguém tem nada a ver com isso. É uma coisa exclusivamente bem. E aos poucos, você vê, a partir dessa reunião do auditório, eu vejo psicologicamente que ele começou a ruminar a ideia de reconciliação e ruminar a ideia de passar a violência em grau máximo se ela não admitisse o retorno, que foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Há uma ligação entre essa reunião no auditório que você participou e os fatos que se desenrolaram a seguir, Renato. Um outro detalhe importante dessa história, ele era casado nos Estados Unidos, ele tinha 2 filhas, uma delas médica, e numa noite de Natal lá, ele ia sair para jantar na casa de um amigo, eles foram atacados e ele atirou, ele andava armado lá e ele atirou numa pessoa que o atacou. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi diretor do jornal, um dia me chamaram e disseram o seguinte, olha, vamos trazer aqui na redação o secretário da Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar para discutirmos aqui sobre a segurança. E ali houve uma conversa muito ríspida a respeito do porte de arma, porque o secretário da Segurança na época, não vou dizer o nome aqui, ele era contrário, ele achava que as pessoas andando armadas ia ser um sério problema, e ele era favorável à arma, tanto era favorável à arma que ele comprou a arma essa que ele matou a Sandra. Exatamente, então isso... É incrível o que você está contando, porque os fatos se interligam, né, Renato? Eles se encaixam. Há um nexo entre um e o outro. No dia do crime, ele foi para Ibiúna, lá no Raras, esperando a Sandra chegar. Ele foi de carro. Então, num primeiro momento, ele tentou convencer a Sandra... Convencer não, tentou à força colocá-la dentro do carro. O que ela resistiu. E tentou sair correndo. Aí foi alvejada com um tiro nas costas, caiu, ele se aproximou, Renato, e com essa arma aí, que ele fazia tanta questão de usar, encostou bem rente ao ouvido esquerdo, 35 centímetros de distância no máximo, e atirou, apertou o gatilho em direção ao ouvido de Sandra, que morreu ali naquele local. Ele premeditou o crime, né? Porque ele foi de manhã na casa onde moravam, lá mesmo em Ibiúna, onde estavam o pai e a mãe da Sandra. Pimenta Neves demorou para ser julgado, né? Clínica, aquela história toda, e foi julgado. Foi condenado a 19 anos, 2 meses e 12 dias, em maio de 2006. Mas demorou para ser preso, né?
Demorou para ser preso porque foram feitos todos os recursos cabíveis e não cabíveis. Primeiramente, distúrbios psiquiátricos. Ele chegou a ficar internado numa clínica por algum tempo. Depois, seu status social são fatores que pesaram muito para ele não ser preso. E como tem advogado com trânsito livre nas cortes superiores, o Pimenta Neves ficou em liberdade por muito tempo. Aliás, um tempo exagerado, não, Renato? E olha, vou contar mais uma particularidade aqui, que é super interessante sobre esse caso. Ele estava em liberdade, e aqui tem um recurso, tinha uma testemunha que era para ser ouvida. E nunca era encontrada, nunca era encontrada, nunca era encontrada, nunca era encontrada. E o caso foi parar no Supremo, né? Foi parar no Supremo. Um dia, uma ministra do Supremo foi à França participar de um seminário e ela, enquanto ela estava falando no seminário a respeito das leis do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, uma voz se levantou e pediu. Você falou, a senhora está falando tanto das leis que são aplicadas pela maior corte do país, pode me explicar por que existe um recurso no Supremo há não sei X anos, onde o jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves, condenado já e continua em liberdade? E sabe o que aconteceu, Percy? Quando essa ministra voltou para o Brasil, a primeira coisa que ela fez, ela foi lá, olhou esse recurso do Pimenta, negou o recurso e o mandou para a cadeia. Pois é. E é preciso que a gente deixe claro o seguinte, o recurso nesse grau superior não é em relação ao mérito da condenação, é em relação aos trâmites, ao preenchimento de medidas legais processuais. Não se entra no mérito. Ainda bem que essa ministra ficou indignada, hein, Renato? E deu certo. Agora, para terminar essa história, Pimenta Neves foi mandado para cadeia, cumpriu sua pena, pequena, né? Não cumpriu, porque de 19 caiu para 16, ele não ficou 16, deve ter ficado no máximo 8. Aí foi colocado, cumpriu as penas todas, né? Foi colocado no regime semiaberto, no aberto. Hoje continua morando na casa dele, no Alto da Boa Vista, cumprindo lá o restante da sua pena em casa. Tem gente na mesma situação do Pimenta, preso. E ele, tão algoz e perigoso quanto os outros, passou. É isso aí. Este aqui é o Arquivo Vivo. Nós falamos hoje sobre Antônio Marcos Pimenta Neves, um jornalista. E a gente fala de jornalista aqui também. Não tem essa história de que na época é jornalista. Não. Um jornalista que tinha tudo. Era diretor de um dos maiores jornais deste país e que acabou na cadeia, Percy. Exatamente. E nós estamos aqui exatamente para rememorar esses fatos, dar todos os detalhes para que você compreenda muito bem todos os bastidores dos crimes. Até mais, até uma outra data.